Nosso primeiro encontro, a gente falou sobre o ser social, né? A gente falou sobre essa figura, né? Sobre nós todos, né? Sobre como nós somos seres que dependemos dos outros para tudo, para sobreviver, para e aí a gente construiu um modelo de vida, um sistema político, econômico, religioso, cultural, que foi totalmente construído nessa relação de interdependência. Nós dependemos uns dos outros para tudo, nos nossos empregos, nas escolas, na nossa formação moral, religiosa, ética, esportiva, né? Os esportes mais tem muito esporte que é individual, mas os esportes mais famosos, mais conhecidos, que mais geram empolgação, são os esportes coletivos, né? Ninguém vibra com a natação, a não ser o próprio nadador ou a mãe do nadador, mas todo mundo enlouquece com o futebol, com a NBA, né? Com sei lá, com o basquete, com o vôlei, com coisas, com esportes coletivos. Então, há uma diferença brutal, né? Entre uma coisa e outra. E mesmo quando é individual, o cara não está ali sozinho, ele tem uma equipe enorme em volta dele, tem os rivais, né? De que graça teria um cara nadar sozinho, né? Competir com ele mesmo só para bater o próprio tempo, né? Às vezes o cara não bate um recorde, mas ganha a corrida, e isso é mais legal do que bater o recorde. Então, mesmo num mundo competitivo, a gente está sempre junto com os outros, né? Está sempre em relação ao outro. E aí eu falei que, assim, como a gente está aqui começando, a gente vai fazer uma espécie de história da filosofia, um passeio aí pela história da filosofia, para vocês conhecerem os autores. A maioria dos alunos chega no ensino médio sem ter tido filosofia antes, né? Não faz parte da grade do ensino fundamental da maioria das escolas. Agora está começando uma modinha e tal, talvez vingue. Então, algumas escolas já estão oferecendo filosofia no fundamental, ali a partir do sexto ano, mas ainda não é uma regra, muito pouca escola tem. E a gente nem sabe muito bem se funciona, né? Porque as discussões às vezes são bem complexas, né? Difícil uma criança de sexto ano, de 11 anos, 12, travar determinados debates ou ouvir determinados debates. Então, me parece sempre muito importante, como eu pego quase sempre turmas de primeiro ano, que eu introduza, mostre para vocês esse universo da filosofia, mais até do que travar os debates, as discussões, que eu consiga mostrar para vocês, eu faço esse passeio aí pela história da filosofia, porque vocês aí passam a ser apresentados a toda a história, né? É um caminho meio histórico, né? A gente vai, claro que eventualmente fazer pontes com o contemporâneo e tal, mas vai construindo um caminho meio histórico. E nesse caminho, eu gosto de começar pela mitologia, porque eu acho, primeiro que me diverte, eu acho bacana, eu gosto da mitologia, conheço alguma coisa, eu acho que a mitologia promove uma ponte direta com o nosso mundo contemporâneo, com o mundo que a gente está vivendo hoje, né? A gente nunca perdeu esse caráter mítico das coisas, a gente é capaz de dotar de perspectiva de mito, né? Uma série de pessoas mesmo, né? Então a gente, principalmente os atletas, os artistas, a gente, os caras são mitos, né? O Pelé, o Maradona, são acabam sendo muito maiores do que simplesmente um atleta que foi importante, porque a gente tem eu acho que no DNA da gente, essa ideia do mito, né? Como alguma coisa que marca a nossa vida de maneira muito, muito decisiva, assim, né? A gente sente necessidade dessas coisas. E lá atrás, boa parte dos mitos que nos chegaram pela obra de arte, nos chegaram pela poesia do Homero, do Hesíodo, né? Pela poesia épica hindu lá do Mahabharata e de outras, pelos Vedas, pelos livros sagrados, pelo Eda, que é um livro sagrado lá nórdico, enfim, e de sociedades que já tinham algum letramento, né? Que eram letrados. Tem várias outras
Liza. Você tem várias outras... Cadê a Liza? A Torizel sumiu aqui. Liza? Oi, Liza, você é da 1006? Liza? Bom, uma hora a Liza falará. É porque todos vocês entraram direto. Ela teve que pedir autorização, então não deve ser do e-mail da própria escola. Então, assim, essa ideia do mito, para mim, ela é muito, muito interessante. E os próprios filósofos usaram muito usaram muito essa referência. O Platão, por exemplo, ele faz muita filosofia a partir de alegorias, né? E as alegorias nada mais são do que mitos, né? Como, por exemplo, o mito de Atlântida, que é criado pelo Platão para pensar uma cidade perfeita, né? Claro que a gente tem gente aí procurando Atlântida até hoje, porque, enfim, achou que era impossível, né? Esses próprios teóricos contemporâneos dos extraterrestres, desses negócios, dos mitos da caverna, do Platão, ou do mito de Atlântida, que tem certeza absoluta de que não era possível que fosse algo ficcional, que fosse um modelo ideal, como o Weber vai falar já no começo do século XX, e achava que era algo real no qual esses filósofos estavam se inspirando. Mesmo esses caras, eles estão pensando muito imbuídos de uma ideia mitológica, né? O que eles estão pensando é totalmente mito, né? Os caras estão querendo acreditar que aquele uso ali teórico de alguma coisa é um mito. Fundos, adoro esses fundos, acho maneiro. Quem tiver no computador, que eu acho que no celular não dá para fazer, mas quem tiver no computador, esses fundos são simpáticos, melhor do que um monte de pedacinho de madeira atrás. Então, assim, aí eu acho o mito bacana para a gente falar e conversar sobre, né? Então, é disso que vamos falar, e já estamos falando hoje. Hoje, provavelmente, mais algumas aulas, antes de eu entrar propriamente nos filósofos, nos grandes filósofos pré-socráticos, e aí eu vou seguindo o caminho. Filósofos pré-socráticos, socráticos, a turma toda que depois vai chegar até a nossa era contemporânea, tá? Deixa eu dividir aqui a tela com vocês rapidamente, para a gente começar nossa conversa. E já começamos. Cadê você? Deixa eu ver se eu acho. Aula de filosofia. Mitologia. Não está pronto não esse PowerPoint, mas a gente começa com ele. Eu começo... É mais para ilustrar, eu vou falar, continuar falando. Vocês me deem só um retorno aí. Vocês estão vendo a imagem? Sim. Sim? Tá. Ontem foi engraçado na aula que eu falei uns 20 minutos. Aí alguém, de repente, vira e fala assim: professor, tudo isso que o senhor está falando tem imagem? O senhor está mostrando alguma coisa? Eu falei, tô. Falei, não está vendo nada, não. Eu sei por que interrompeu o compartilhamento sem eu perceber e eu continuei falando. Então fiquem sempre me dando esse feedback, se some, se eu paro de falar, se some minha voz, porque a internet oscila, né? A gente não tem como saber. Tá? Isso aqui é uma cerâmica típica da antiguidade, que é uma representação dos deuses gregos. Estão ali os deuses olímpicos, né? Os três dentinhos aqui são os mais fáceis de reconhecer, o Poseidon, né? Uma imagem clássica do deus dos oceanos, dos mares, do super-herói Namor, do Aquaman, todos esses seres
do mar aí, eles usam esse símbolo, né? E o mais acima aqui é o Zeus, né? Essas imagens, eu sei que vocês estão vendo assim, a moça com o peito de fora, a bunda do outro menino, sobretudo os seios nus aqui, eles não eram tratados na Grécia como um elemento sexual, assim. Então era muito comum você ter imagens de mulheres com peito de fora, tá? Não era nenhuma pornografia, nada disso. Tá. Alguém está tentando entrar? Vocês sabem, não? Eu não vejo. Quando eu abro aqui, eu não vejo vocês. Alguém fez plim? Bom, com raras exceções, a exemplo da tribo amazônica dos Piranhã, né, recém-descoberta, toda a cultura humana desenvolveu uma mitologia própria para explicar suas origens e conseguir entender os fenômenos observados no mundo natural. A palavra mitologia vem do grego mitos, significando história, e logia, significando conhecimento. Vejam, falei antes disso do que normalmente todo professor de filosofia fala do surgimento da palavra filosofia. Talvez vocês já tenham até ouvido essa historinha, né? Filosofia é a junção de duas palavras, filos mais sofia. Filos significa amizade, amor, né? E sofia significa sabedoria. Quando você junta as duas palavrinhas, o Pitágoras fez isso, ele criou a palavra filosofia, né? Muitas palavras que a gente usa vêm do grego, né? Cidadania, democracia, que são junções, né? Cracia é governo. Então, o que é uma teocracia? É um governo de Deus, um governo em que o governante é o equivalente a Deus, né? A um Deus para aquela cultura. Então, o Egito Antigo, por exemplo, era uma teocracia, quem governava era o faraó. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, o Tibete, que se não fosse dominado pela China, seria uma teocracia do Dalai Lama, né? Que seria o rei ali daquela região. Você tem a democracia, né? Demos é povo, em grego, cracia, governo, então democracia é governo do povo. Então você vai ter também a filosofia, e você vai ter a mitos, história, e logia, conhecimento, se junta lá, história do conhecimento, tá? Então, é muito interessante que a palavra nasce, né? Tu fala, poxa, palavra, ficar estudando palavra é chato, isso não faz o menor sentido, filologia. Mas é muito interessante ver como a palavra nasce para ter um significado complexo, né? E como a palavra que a gente hoje pensa, mitologia, a gente pensa, são historinhas fantasiosas lá que servem para contar a história dos deuses gregos, dos deuses nórdicos, dos deuses hindus, tal. Ela nasce como um conhecimento histórico, ou seja, como algo pleno de verdade, né? Coberto de verdade na sua origem, pelo menos na percepção dessa origem, tá? Então, assim, os mitos falam sobre a criação do mundo. Por quê, né? Porque os mitos falam sobre a criação do mundo, preveem o seu nascimento, preveem seu fim, explicam como os animais foram feitos, como a Terra se formou, fazem uma ponte ligando o mundo dos humanos com o mundo dos espíritos ou deuses, tentam impor uma ordem num caos aterrorizante e confrontar os mistérios da morte. Essencialmente, os mitos estão na base das religiões. Eles definem as culturas e codificam seus valores. Cada cultura vai ter uma mitologia diferente, né? Isso tem muito a ver com a história da população, com a história local, com o tipo de relação que ela tem com a natureza, com o tipo de relação que ela tem, né? As montanhas lá nos países nórdicos, né? No extremo norte da Noruega, da Suécia, da Finlândia, são montanhas de gelo que têm formatos um pouco assustadores, e aí a essas imagens era atribuída algumas divindades, eram atribuídas alguns seres que eram rivais, por exemplo, dos deuses nórdicos, né? Eram gigantes, tal, que viviam ali. Eram montanhas, mas elas afetavam diretamente aquela vida, né? E aqueles primeiros moradores não conseguiam chegar lá,
de longe, acreditavam naquelas teorias. Os chineses, durante muito tempo, tiveram medo de atravessar o mar ali do Japão para acessar o arquipélago japonês, porque eles viam lá um monte pegando fogo, porque era um vulcão que estava quase sempre em erupção, e eles tinham medo, porque eles acreditavam, achavam, sei lá por quê, porque eles viam pássaros, e eles viam fogo, eles associaram uma coisa a outra, e por algum motivo que nos foge, a gente não tem como saber, eles achavam que tinham dragões naquelas ilhas, que aquelas ilhas eram perigosíssimas, portanto, né, porque tinham dragões, aves que cuspiam fogo, então os caras tinham medo, e demoraram muito a atravessar, e provavelmente algum cara completamente descrente, incrédulo, que terminou atravessando e descobrindo que aquilo era só um vulcão. Mas durante muito tempo, né, a força do mito era muito, se impunha ali, né, salvava o Japão da invasão chinesa. As mitologias do mundo antigo ocupam uma parte significativa da nossa história, né? Então, presentes até hoje. Na antiga Mesopotâmia, lá pelo quarto milênio antes de Cristo, quando a humanidade começou a aprender a viver em cidades, os sumérios desenvolveram o primeiro panteão de divindades de que se tem registro. Ele ficou preservado em estátuas, entalhes e textos antigos, como a epopeia de Gilgamesh, em que o herói de mesmo nome está à procura da imortalidade. Esse tipo de busca se repetiu em mitos pelo mundo afora. Essa busca pela imortalidade se repetiu não só em mitos, como se repetiu também na literatura universal até hoje. Né? Você sempre tem alguma história. Muito da literatura migrou para o cinema, para as séries de televisão, mas você vê ali, né? Até hoje, você deve ver algumas séries que tem algum cara que, enfim, tenta enganar algum deus, ou tenta enganar o diabo, ou tenta enganar não sei o quê, para poder ser imortal, para poder ter o conhecimento pleno. E essas histórias são originárias lá da antiguidade. As civilizações mesopotâmicas subsequentes aperfeiçoaram, rebaixaram ou descartaram os deuses sumérios e os mitos a eles associados. A poderosa deusa Inanna, por exemplo, tornou-se Ishtar no panteão babilônico, e mais tarde a deusa fenícia Astarte. Como em outras civilizações, a antiga Mesopotâmia foi moldada por narrativas usadas para explicar o cosmos. Seus governantes eram guiados pelos deuses, cuja vontade, cheia de caprichos, era interpretada por sacerdotes. Os deuses precisavam ser glorificados e aplacados. Durante o Akitu, ou Akitu, festival de 12 dias de duração do grande templo de Marduk, as pessoas entoavam o Enuma Elish, o mito babilônico da criação, com a força de um feitiço mágico em seu rito, a fim de reenergizar o cosmos. Podia não acontecer nada, você não percebia nada, você não visualizava nada, mas aquele ente coletivo, por isso que eu falei primeiro lá do ser social, né, aqueles seres em coletividade, fazendo aquele rito, acreditavam que estavam fazendo alguma coisa para reenergizar o cosmos, né? Os budistas falam até hoje disso, que se todo mundo fizer silêncio no mesmo horário, no mesmo momento, em algum, em um minuto do dia, você vai ter uma absorção de paz planetária que seria importante, mas que ninguém consegue, é impossível. Como é que você mobilizará 7 bilhões, 900 milhões de pessoas para ficar em silêncio por um minuto? Né? Não tem como fazer isso. Né? Mas está lá nos estudos budistas e tal. Os mitos, eles exerceram grande influência no tecido social das maiores civilizações da história. E aí é que eu acho que tem uma importância muito grande a ideia do mito como formador do tecido social. Então, ele já é também uma racionalização importante, porque, assim, eu posso entender que o raio que veio lá do céu foi mandado pelo Thor. Isso é, obviamente, mitologia. Mas eu também, com essa mesma mitologia, acabo construindo civilizações. Isso é absolutamente racional. Né? Eu construo cidades, eu construo
Eu tenho um deus, eu crio uma deusa da cidade. Né? Os gregos chegam a um nível de sofisticação com relação a isso, que eles inventam uma deusa da cidade. Atena vira a deusa da cidade. O cara constrói a cidade e agora não tem uma deusa para a cidade. Mas esse é um negócio tão novo, tão importante, tão diferente do resto, precisa ter uma deusa. E escolheram a Atena para ser a deusa da cidade. Então, assim, por isso que é Atenas, né? O nome da capital da Grécia. E isso é muito racional. Isso é muito, já é um momento muito em que a razão está se impondo, apesar de toda a crença em todos esses deuses. Os egípcios, a rica e complexa mitologia do Antigo Egito, enfatizou a criação da ordem a partir do caos. Tais histórias validavam a governança da sociedade e legitimavam um status quo em que o próprio faraó era visto como divino e, portanto, merecedor de ser servido. Tá? E aí começa o jogo de poder. Né? Eu tenho poder, eu sou o próprio Deus na Terra encarnado. O que o súdito vai fazer? Vai obedecer. Até hoje, os reis, a rainha da Inglaterra, por exemplo, né, que hoje, aliás, faleceu o marido dela, com 99 anos, o Duque de Edimburgo, a própria rainha da Inglaterra, é claro que ela não acredita nisso, né? Eu imagino que não. Mas a lógica da monarquia, ela se pauta até hoje por esse direito divino, né? De ser o rei. Por que alguém tem que ser um rei de uma população? A rainha de uma população, né? Em algum momento da história, lá pelo final da Idade Média, se construiu essa ideia de que os reis eram uma linhagem divina, né? Uma parte das cruzadas, né? O Ricardo Coração de Leão, né? Na Inglaterra, correu atrás lá do Santo Graal para tentar descobrir, pegar, preservar o cálice sagrado onde estaria o sangue de Cristo, né? Durou uma grande lenda, a grande lenda do Rei Arthur e tal, a grande lenda de todos esses povos fundadores desses reinos, porque você, sendo detentor do sangue de Deus, de Jesus, você conseguiria ter ali o poder, né? Então, e só aquele que era merecedor disso deveria tê-lo. Então, se o cara queria provar que era parte, né, da descendência de Cristo, ele tinha que ter aquele cálice sagrado, né? Os egípcios também viam o tempo como cíclico e eventos ocorridos em sua sociedade estariam meramente repetindo o que já acontecera antes e fora registrado em seus mitos. Nas antigas Grécia e Roma, os mitos fundadores das cidades-estado foram fundamentais para os conceitos de cidadania. Eles associavam ideias de patriotismo e interesse comum à autoridade divina. Isso dava liga à sociedade, né? Juntava as pessoas, fazia. A religião faz isso, né? A religião ela tem esse papel muito forte, né? De unificar as pessoas, de fazer as pessoas lutarem por uma causa, de fazer as pessoas serem solidárias, né? Não que quem não tem a religião também não seja, mas quem tem, de uma maneira geral, né? É muito comum você ver, né, as igrejas, os templos de todas as religiões, as casas de oração, tal, elas terem uma ação social, por exemplo, sempre muito forte, né? Sempre muito empenhadas em ajudar o próximo, em fazer e tal. Tem muita coisa esquisita, mas eu acho isso como algo positivo, assim, muito positivo da religião, de uma maneira geral. Eles estão sempre muito empenhados em ajudar os outros, né? Porque eu acho que isso também ajuda a dar liga na sociedade. Os mitos faziam isso, né, nesse período. Na Grécia, formada por mais de 1000 cidades-estado, cada uma delas tinha um mito fundador e uma divindade protetora, o que levava a um conjunto de mitos altamente complexos, muitas vezes contraditórios. Foi preciso que, aí sim, você começa a trazer a redução desses mitos, que são aos milhares, né, como vocês viram aqui, 1000 cidades-estado gregas, cada uma com um mito de criação diferente. Então, quando aparecem na história
poetas como Homero, Hesíodo, que são os dois mais importantes, assim, mais conhecidos, até alguns filósofos depois, né? Ou quando você reconhece cerâmicas e pinturas e peças de teatro, né? Que contaram a história desses deuses, elas acabam sendo preponderantes, elas acabam sendo mais importantes, elas acabam construindo o que a gente vai chamar de cânone, né? O cânone é a leitura oficial daquilo. Então, assim, eu tenho uma leitura canônica, né? Eu tenho uma leitura que é específica, que determina que é a leitura que todo mundo mais ou menos tem em comum, essa é a história da origem do Hércules. Ponto. Essa é a história canônica, né? Essa é a história que todo mundo conhece. Mas tem outras possibilidades, tem outras histórias. Haviam outras histórias na época que davam conta. Eram muitas. Que nem a gente contar uma história, contar um caso hoje. Eu conto uma história para você, e aí você me conta uma outra história, a mesma história, só que diferente. Aí o fulano vai e conta, eu conto uma piada de português, o português conta uma piada igualzinha, só que de espanhol. O baiano conta uma piada igualzinha, só que ali do sergipano. O espanhol, o francês conta uma piada igualzinha, só que do belga. Então, assim, você vai tendo... Então, mas é da onde esse lugar, essa piada? Da onde? Onde nasceu isso? Né? A mitologia faz muito isso. E aí Homero e Hesíodo criaram um registro pan-helênico da mitologia grega. Né? Pegaram os heróis gregos, os deuses gregos, que tinham zilhares de histórias diferentes, contando suas histórias, e eles reuniram em 2 ou 3 livros, né? Sobretudo em 2 livros, em 3 livros, 2 do Homero, a Ilíada e a Odisseia, que vocês já devem ter ouvido falar, vira e mexe, tem filme. Aliás, eu nunca vi nenhum filme bom sobre essa história. A Ilíada conta a Guerra de Troia, né? A história da Guerra de Troia, que tem como pano de fundo uma disputa entre 3 deusas, e aí afeta toda a sociedade grega, porque cada deus começa a ter seus favoritos em terra, e eles começam a interferir nessa confusão, que é criada por essas deusas, para descobrir quem era mais bonita, quem tinha mais poder. E aí você tem depois a Odisseia, que é a volta do Ulisses para a sua terra, né? E é uma aventura, uma odisseia, tanto que hoje, até hoje, né, a palavra usada para uma grande aventura é uma odisseia. Foi uma odisseia aquilo, né? É uma odisseia porque é muito grande, demorou muito, foi uma história cheia de quiprocóis, cheia de idas e vindas e tal, né? E a odisseia, porque em grego, Ulisses é Odisseu. O nome desse herói grego aí é Odisseu, né? Que a gente conhece mais como Ulisses, por causa do latim. Né? A língua latina, ela modificou os nomes de todos esses deuses gregos. Zeus virou Júpiter, Ares virou Marte, né? E a gente aprendeu via latim, né? Via a língua latina, porque a nossa língua é latina. Então, tudo que era grego foi traduzido... Tudo que era grego arcaico foi traduzido para o latim, e aí, com o tempo, como o Império Romano durou 800 anos, quando as línguas começam a se formar, elas se formam a partir do latim, né, que era falado pelo Império Romano. E aí você vai ter, nos lugares mais distantes do que hoje é Roma, né, você vai ter uma mistura dos dialetos locais com o latim, que vai acabar formando línguas específicas, como o português, como o espanhol, como o catalão, né, que é falado lá em Barcelona, como o francês, como o romeno e o próprio italiano, que não é o latim, né, que é uma variação do próprio latim, tá? E aí vamos adiante. Tudo isso está diretamente relacionado com esses mitos, né? E por isso que eu acho tão importante, porque é filosofia, mas é sociologia, é história, né? A geografia. Os relatos épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia e a Teogonia de Hesíodo reuniram as primeiras e mais confiáveis tentativas de tecer a disparidade dos mitos gregos num único fio narrativo.
Por isso também elas são muito forçadas. Eu não sei se alguém aí já teve curiosidade de tentar entender bem os mitos, né, fazer uma árvore genealógica desses deuses gregos, principalmente os gregos. É muito difícil juntar tudo, né, porque é confuso. Tem um monte de forçação de barra ali, porque ninguém se preocupou no começo, ninguém estava preocupado em saber que Deus é o quê. Então, um cara escreveu um troço, aí o Homero escreveu outro em 800 a.C., aí alguém em 600 a.C. escreveu uma outra coisa, em 400 e tanto a.C. um escritor, um dramaturgo escreveu uma peça, e você vai linkando essas coisas e vai dando uma espécie de uma coisa bem confusa às vezes, né? O poeta Virgílio, na Roma Antiga, compôs um mito fundador para Roma, a Eneida, conscientemente modelado segundo os épicos de Homero, enquanto Ovídio, os nomes são engraçados, né? Virgílio, Ovídio, Homero, Hesíodo, lembrem que são gregos, são romanos antigos, né? Se fossem brasileiros ou portugueses, seriam José, Joaquim, né, Manuel, mas não. Ovídio recontou muitos mitos gregos em sua narrativa Metamorfoses e registrou os mitos de uma série de divindades puramente romanas no poema sobre o ano religioso Fasti. Os romanos enriqueceram a mistura, acrescentando divindades da Frígia, do Egito e da Síria. Eles foram absorvendo todo mundo. Uma das estratégias dos romanos era justamente absorver as mitologias dos povos conquistados, porque era mais fácil conquistar, por exemplo, o Egito, se você admitisse a existência do deus Osíris, né? Ou da deusa Osíris. Porque se você não admitisse, você ia ter toda a população contra você, né? Assim, ia ser bem complicado. Então era mais fácil absorver aquela deusa para aquela mitologia romana e dar para ela tanto poder, né, mitológico, né, simbólico, quanto se dava para Júpiter ou para os deuses romanos, greco-romanos. Nossa, parece que tem um avião caindo aqui no meu telhado. Só um minuto, está muito alto. Caramba. Do que você simplesmente negar a existência, né? Sempre nos lugares em que os romanos confrontaram as mitologias locais, ou eles se deram mal, né? E aí viram aquela história, por exemplo, dos gauleses. Não sei se vocês já leram Asterix, ou já viram. O Asterix é de um grupo ali do sul da França, os gauleses que resistiam ao Império Romano direto. Eles não perdiam uma batalha, os romanos cercavam, brigavam e os caras ganhavam e não deixavam eles tomarem o território. Isso realmente aconteceu durante um certo período, de 30 anos, mais ou menos, que o Júlio César tentou vencer ali dos gauleses e não conseguia de jeito nenhum. Claro que uma hora ele conseguiu, né? Mas foi o suficiente para que eles virassem até história em quadrinho no século XX, né, como uma memória francesa da resistência aos romanos. Enfim, a linha entre literatura, mito e narrativa folclórica é difusa. Muitos mitos foram preservados como obras literárias. As populares histórias do rei Arthur têm suas raízes no mito céltico, enquanto a Ramayana e o Mahabharata, que fazem parte da mitologia hindu, são obras-primas consagradas da poesia épica, né? Nas sociedades pré-letradas, os mitos eram narrados e passados adiante oralmente. O registro escrito de um mito dependia da sorte, o que provavelmente levou ao desaparecimento de grande quantidade de mitologias. Mesmo nas sociedades letradas, como a nórdica da era viking, alguns mitos sobreviveram por meio de uma única fonte. Caso os manuscritos dos poemas mitológicos conhecidos como Edda tivessem sido destruídos, saberíamos tão pouco sobre a mitologia nórdica quanto sabemos sobre os mitos dos antigos bretões. Os verdadeiros formadores, né, da civilização inglesa, né, os anglo-saxões, eles foram
precedidos pelos bretões, que estavam lá, por isso se chama Grã-Bretanha, né? A Bretanha era onde viviam os bretões, era um grupo celta, selvagem, que ninguém tem quase informação nenhuma sobre, porque eles viviam ali, foram atropelados pelo Império Romano, depois foram atropelados pelos saxões, que vinham da Alemanha, depois foram atropelados pelos vikings. Então, sobrou muito pouca coisa, né? E a formação do anglo-saxão atual, né, do inglês, é muito mais uma formação que mistura vikings com saxões do que propriamente de bretões e até mesmo de anglos, né? Na verdade, hoje é tudo muito indiano lá, mas, enfim, a quantidade de indiano, paquistanês que tem lá é enorme. Vários povos tribais, como os Dogons do Mali, os Baigas da Índia Central, os Ticópias das Ilhas Salomão, os Ifugaos das Filipinas, ainda vivem num mundo imerso no que alguém de fora chamaria de mitos. Nessa sociedade, a tradição oral é notavelmente duradoura, conforme comprovado pelos dreamings dos aborígenes australianos, pelos mitos do Dema, que são os espíritos da criação, entre os povos Marins Anin da Nova Guiné, ou pelos cânticos eloquentes dos índios navarros da América do Norte. Deve ter visto em filme, né? Os caras... aquela gritaria toda. É isso. Porém, muitos desses mitos não chegaram até nós por serem secretos ou por ainda não terem sido reunidos ou traduzidos, ou mesmo porque se perderam, já que a exposição a forasteiros levou ao ataque e à destruição das culturas nativas. A mitologia é o território da imaginação poética, e as histórias contadas individualmente pelas culturas são expressão profunda do impulso criativo. No entanto, os mitos são mais do que simples histórias. São as histórias que as culturas contam para si mesmas sobre... Me perdi. Sobre os grandes mistérios que intrigam e confundem a todos. Tá? Questões relativas ao nascimento e à morte e a tudo o que se passa entre esses dois eventos. Até hoje, os mitos continuam como baluartes da tradição e como guia moral e espiritual de povos pelo mundo afora. Né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir um filme chamado Tigre Branco, que está na Netflix. Talvez quem tiver Netflix eu super indico, acho importante. Acho que é um filme... Peraí, já volto aqui para compartilhar, quero ver vocês. Cadê a galera? Não. Ai, que chato. O que eu fiz aqui? Vamos lá. Cadê vocês? Ah, tá aqui. No Tigre Branco, por exemplo, é um filme que estabelece um contraste, assim, deve ganhar Oscar, viu, esse ano. Não sei se você se já teve a entrega do Oscar, estou perdidinho nessas datas aí. Eu gostava de acompanhar o Oscar. Se vocês souberem, me falem, por favor. Não me deixem falar sozinho o tempo todo. Então, assim, acho que nesse filme tem uma relação muito curiosa entre a crença, né, naqueles deuses hindus, né, naquele modo de ver o mundo, né, que faz com que algumas pessoas permaneçam nas castas inferiores e outros nas castas superiores, e apesar de não existir mais a casta oficialmente, apesar do Gandhi, lá no meio do século XX, ter abolido as castas na Índia, a prática, o cotidiano da vida de um indiano ainda é muito pautado por esse modelo, por esse sistema, né? Que é um sistema que divide as pessoas pelo nascimento. Então, dificilmente um cara nascido numa casta baixa vai ser um empresário, vai ser um médico, vai ser um político, né? Político até hoje em dia, eu acho que eles dividiram isso. Você tem obrigação de ter políticos das várias castas. Mas você não tem a possibilidade do cara se misturar, ter uma relação e tal, nem inclusive amorosa, assim, parece que é proibido, e as famílias das castas superiores acham assim, de alguém de uma casta inferior tentar ser
namorar e tal. É uma loucura, assim, uma sociedade... Não é uma questão de ricos e pobres só, entende? Assim, a gente tem um pouco isso do cara rico, da mulher, do rico, do pobre, a gente vê na novela, né? O cara rico, a família do cara rico não quer que namore com a menina porque ele é pobre, ou o contrário, a menina rica não quer que namore com o menino que é pobre. Mas é uma questão econômica, é uma questão financeira, uma questão que tem um fundo muito econômico. Às vezes tem também, obviamente, um preconceito de cor e tal, mas no caso da Índia, não. No caso da Índia é uma moral religiosa que impera ali sobre o país. 750 milhões de indianos são hindus. Né? Assim, 70% da população quase é hindu. E isso traz para a sociedade indiana milhões de problemas. Um problema é esse, né? Que é esse problema da crença nos mitos e tal, que faz com que a sociedade não ande no sentido de uma democracia real, né? Da existência de uma democracia real, tal e qual a gente conhece. Um outro problema é você não poder, como você dá a determinados animais um sentido de divindade, você não pode matar rato. Rato, cara, espalha milhões de doenças, peste bubônica, não sei o quê, e os caras não podem matar rato porque o rato é um deus, a representação de um deus. Não podem matar vaca, então você tem o maior rebanho do planeta e um país que passa fome, né? O que é uma super contradição. Assim, não vão sair matando, até porque a alimentação dos caras é bem herbívora, né? Eles são vegetarianos, na maior parte deles. Mas, enfim, num caso extremo de necessidade, de fome e tal, você podia matar a vaquinha. A vaca para no meio da rua, mesmo numa cidade grande como Nova Delhi, que é a maior cidade da Índia, uma das maiores cidades do planeta, né? Tem 20 e tantos milhões de habitantes. Se a vaca senta no meio da rua, mas ninguém tira ela dali. Não tem ninguém que faça ela sair. Você tem que desviar da vaca, né? E o elefante, mas o elefante e tem outros bichos, macacos. Eu vi nesse mesmo filme aparece. Você está no meio da cidade, de repente um monte de macaco invade a casa de alguém. Então, o cara fica ali sem ter o que fazer. Então, assim, acho que é preciso mesmo refletir, pensar sobre esses mitos, pensar sobre esses mitos modernos, pensar sobre essa lógica, né, mitológica que invade a nossa vida, que faz com que permeie a nossa vida, faz com que a gente faça, de repente, algumas coisas que a gente nem consiga pensar. Algum de vocês já é muito fã de alguém? De algum artista, eu conheço gente que treme, assim, vi uma pessoa que vai tremer. Eu confesso a vocês, assim, nunca achei que eu fosse super fã e tal, mas uma vez eu era, eu devia ter uns 18, 19 anos, acabando a adolescência ali, eu parei, sabe o Teatro João Caetano, ali no centro da cidade, na Tiradentes? Eu estava saindo ali de alguma loja e estava passando na porta. Quando eu cheguei na porta do João Caetano, eu tinha uma mania, sempre tive uma mania meio boba, quando eu vejo aquele monte de escada, eu fico subindo e descendo, sabe? Sabe, brincando de subir a escada, descer a escada? Aí eu fui subir a escada do João Caetano. Quando eu comecei a subir, eu dei de cara com a Fernanda Montenegro. E eu não sabia, nem tinha muita noção, assim, de que eu fosse fã e tal, demais dela. Mas quando eu vi aquela mulher na televisão, na minha frente, eu fiquei tão confuso que, primeiro, eu chamei ela de Tônia Carreiro. Tônia Carreiro, que era uma atriz da época dela, que já morreu, que era uma mulher linda e tal, mas que virou uma velhinha linda também, né? E ela simplesmente agradeceu, assim, ela sacou que eu estava nervoso, e não se explica isso. Eu fiquei nervoso, dei de cara com essa atriz. E é muito comum que aconteça isso, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, as meninas eram loucas pelo Menudo, mas assim, num nível de brigar, de bater, de rasgar cartaz, de se jogar na frente do carro. Isso é uma idolatria que é muito pautada nessa ideia do mito, né? Porque é como se aqueles caras fossem seres mitológicos, né? Ou, talvez
sei lá, uma garotada aí, os pais de vocês, talvez, sejam mais jovens do que eu, talvez fossem fãs da Sandy Júnior, talvez fossem... uma amiga minha tem 37 anos, ela era tão fã da Sandy Júnior que ela, quando teve aquele show, assim que começou a pandemia, ela juntou o dinheiro todo dela e foi pro show da Sandy Júnior. Assim, ela gastou um dinheiro que ela não tinha, acho que era 400 e poucos reais o ingresso, mas caro. Ela meio salário mínimo quase, e ela foi, porque era a vida dela. É a minha infância, a minha memória. Quantas crianças choravam com a Xuxa, com o Renato Aragão, quando viam e tal. É esse sentimento. Que a gente trata como meio infantil, é um sentimento que a gente tem diante do mito, né? O mito moderno, é o mito contemporâneo, o cara, o grande herói, que a gente vê na rua, né? Daí você se confunde personagem com artista, você confunde o personagem com um atleta, né? E você fica ali meio que sem saber o que fazer quando vê aquele ser que é mais do que um ser humano. Ele, pelo menos naquele microsegundo em que você dá de cara com aquele ser que você só viu pela televisão, ou num campo de futebol, ou numa novela, ou num filme, e aí aquela figura se materializa ali de repente para você, como se fosse o próprio Deus, né? O próprio Hércules, o próprio Zeus, e você toma um susto, né? E aquilo ganha. É esse momento em que você perde a noção da realidade diante de uma figura que para você é mitológica, que funda essa ideia do mito, né? Só que, sei lá, na antiguidade era o tempo todo, né? Eu imagino que ninguém visse Zeus por aí andando na rua, mas a expectativa, né, de uma resposta ou a visualização daquilo num sonho, né, ou em algum tipo de droga, não sei, fazia certamente com que aquela criança aumentasse, se justificasse, né? Mas volto ao começo, assim, acho que o mais importante tentar entender justamente para fazer o link com a filosofia, não só tentando falar da mitologia pela mitologia. Que, por mais que fosse um pensamento fantástico, né, fantasioso, ele tinha um nível de racionalidade capaz de organizar a sociedade. De uma maneira geral, todos os mitos fazem isso. Eles organizam a sociedade de tal maneira que conceitos como cidadania, a própria democracia, né, vão se justificar a partir do mito, vão se construir a partir daquelas ideias. O próprio, por exemplo, o próprio direito divino, né, dos reis, né, essa suposta herança de Cristo para os reis franceses, os reis ingleses, vai fazer com que aquela sociedade toda se organize em torno daquela monarquia, né, que estabeleça limites naquela monarquia, que faça com que aquela monarquia exerça o seu papel também, não só recebendo benesses, né, pelo fato de serem nobres, mas também oferecendo segurança, oferecendo paz, oferecendo escolas, oferecendo a construção de praças, oferecendo melhorias nas condições de vida dos seus súditos, no caso, né, dos lugares que ainda tem rei, e dos seus cidadãos, né, nos lugares que são repúblicas, que é a maioria do mundo hoje. Acho que, se não me engano, são só 27 reinos ainda que existem no planeta. Mas o mais famoso deles continua existindo, né? E desde muitos anos, há um milênio pelo menos, que a Inglaterra é um dos reinos mais importantes da história do mundo e ela continua viva. Enfim, meninos, começamos nossa jornada aqui. Eu vou falar de provavelmente alguns mitos, eu não vou conseguir falar de todos, é muita coisa, vou passar 3 anos aqui só falando de mito. Alguns são mais curiosos e tal. Eu postei ontem do meu canal lá do YouTube, eu conto umas histórias no canal
eu escrevo contos e no canal eu publico os contos toda quinta-feira. Eu lembrei que tinha um conto que era um conto baseado no mito do Hércules. Não era nem um conto baseado, era a história do mito do Hércules, basicamente, porque foi parte do meu trabalho, da minha tese de mestrado. E aí eu contei a história em formato de continho ali. Devo botar uma outra da Caixa de Pandora também na semana que vem. Aí eu coloquei para vocês assistirem e tal, enfim. Foi um jeito que eu encontrei de me divertir durante a pandemia e aproveitar aquele canal ocioso que eu nada fazia. Então eu acabei juntando o útil ao agradável. Como eu gosto de escrever, eu comecei a escrever e contar as histórias, e também comecei a postar aulas lá, né? As aulas eu diminuí um pouco, eu tenho postado mais trechos que ficaram faltando das aulas. Talvez eu até poste algumas coisas em relação à mitologia no canal, no YouTube, para ficar mais claro, porque realmente essa hora de aula não dá tempo, não dá para falar de tudo. Mas também se der tempo, porque eu também tenho 10 turmas, é difícil de controlar o próprio tempo. Mas eu acho que, enfim, aí se vocês tiverem assistido, se assistirem, comentem e tal. De vez em quando eu vou tentar ver se eu coloco alguma história ali como uma possibilidade de conto. E eu vou fazer essa sequência. Na hora que eu começar a sair aqui dos mitos, por exemplo, não mostrei hoje para vocês uma linha do tempo que vai falando lá dos primeiros mitos e vai passa pelo Heráclito. E quando passa pelo Heráclito, você já tem ali uma bifurcação com a filosofia, né? Porque o Heráclito já é um filósofo pré-socrático, né? Dos mais importantes, assim, porque ele vai falar de movimentos, que tudo é movimento, de que a sociedade de que nada para, exatamente a palavra que ele usa, tudo é movimento. E vai ser responsável por uma polêmica e tal ao longo de 2 séculos entre ele e o Parmênides, né, que acha que tudo tem que ter alguma permanência, né? Então, a filosofia vai migrar muito desses dois lados, um mais mobilista, o outro mais imobilista, né? E esse pêndulo, né, que nasce com o Heráclito e com o Parmênides vai se estender ao longo da história até hoje, né? Até hoje é uma discussão que se tem. Ontem eu estava vendo um professor de filosofia que eu às vezes sigo, o Arthur Costa, como é o nome dele? Um professor da USP, que estava falando que a filosofia busca respostas, mas quando ela encontra, porque a busca era uma busca boba. Então, assim, a filosofia está sempre perguntando, né? Desde o Sócrates, a ideia é sempre fazer perguntas, é sempre questionar tudo. A gente acaba tendo fama de chato, porque fica perguntando, questionando tudo, mas é interessante a gente sempre se colocar na posição daquele que não sabe, daquele que não... Como Sócrates falava, né? Só sei que nada sei. Porque, na medida em que eu me coloco na posição de quem não sabe, eu estou aberto para aprender, para saber, né, para conhecer. Né? Se eu já chego achando que sei, né, isso aí eu sei, não tenho nenhuma dúvida de quanto a isso, então eu não tenho por que aprender, né? Eu não tenho por que continuar. E a gente convive com uma... Estou quase acabando, tá, gente? E a gente convive com uma questão, hoje em dia, que eu acho que é muito cara para a filosofia, para o conhecimento em geral, para a educação, que é o tempo, né? O tempo os eventos, eles são cada vez mais curtos. A gente não tem tempo para nada. Eu não sei quanto a vocês, mas a sensação que eu tenho na minha vida é que cada vez eu tenho menos tempo. E não tenho certeza se eu trabalho cada vez mais. Eu não tenho essa plena convicção. Eu acho que a sensação às vezes que dá é que o tempo está mais curto mesmo, que a hora não dura mais 60 minutos, que ela dura, sei lá, 53, 54, porque quando você vê já acabou,
e aí não deu tempo de fazer nada. Eu lembro que lia livros numa velocidade extraordinária. Agora, nossa, eu me arrasto para ler um livro e isso me incomoda muito. Então, assim, pensem na vida de vocês, se realmente a relação de vocês com o tempo é uma relação boa. Quanto tempo a gente perde não fazendo nada? Quanto tempo a gente perde, enfim, obviamente nas redes sociais, tretando com pessoas e discutindo coisas que talvez não sejam tão importantes, né? E eu estou falando de vocês, não estou falando de todos nós, de mim também. De vez em quando eu me pego entrando em debates e discussões no Twitter, no Facebook, que são repetitivos, que você já ouviu, que você já viu, que você já discutiu, que você já formou uma opinião, e aí você tem a necessidade de dar a sua opinião pela 15ª vez para alguém, né? Então, isso rouba tempo, né? A gente lida com uma ferramenta tecnológica muito importante, caso contrário, a gente não estaria aqui tendo aula, mas, por outro lado, a gente tem que estar de olho, porque, às vezes, esse instrumento também é o nosso inimigo mais íntimo, porque ele é um ladrão de tempo extraordinário. Enfim, meninos, é isso que temos para hoje. Na ordem do dia, espero que vocês tenham ouvido, né? Enfim, curtido de alguma maneira. Enfim, alguém pode falar alguma coisa, alguém quer falar alguma coisa. Por enquanto, eu vou continuar toda sexta-feira dando essa aula aqui, 12h30, tá? Em algum momento, a escola vai precisar que eu vá para a escola. Eu já falei isso na outra semana, né? Uma vez por semana. Aí eu começo a fazer um revezamento. Mas, de repente, também as aulas até já voltam mais lá para frente, então eu não sei exatamente como é que vai acontecer. Por enquanto a escola não bater o martelo e falar, Edvar, vem aqui uma quinta ou uma sexta e eu vou ficar dando essas aulas aqui toda sexta-feira, 1h30, meio-dia e meio, tá bom? Ok? Então, vou me despedindo de vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Ninguém quer falar nada? Tem alguém aí que não esteja almoçando que possa falar um tchau, professor? Tchau, professor. A gente tá falando no chat. Tchau.